Baruch Spinoza, um dos mais audaciosos pensadores da história, não apenas questionou dogmas religiosos e morais, ele desenterrou uma verdade tão radical que a escondeu nas entrelinhas de sua obra. Uma verdade que, uma vez compreendida, torna impossível o retorno à ignorância. Para além das críticas que lhe renderam excomunhão e a queima de seus livros, Spinoza revelou a ilusão fundamental da existência individual. Esta não é uma metáfora, mas uma descoberta científica sobre a natureza da realidade que destrói completamente nossa experiência comum da vida. Prepare-se para confrontar a ideia de que o você que você conhece é a maior miragem já perpetrada pela consciência humana e descubra as implicações profundas dessa revelação para sua identidade, suas emoções, sua liberdade e o próprio significado de sua existência. O ponto de partida para a compreensão da filosofia mais radical de Spinoza, conforme destacado no texto, é a dissolução da individualidade. A percepção comum de eu, como uma entidade separada, autônoma e única, é para Spinoza a maior ilusão já perpetrada pela consciência humana. Esta não é uma mera figura de linguagem ou uma abstração filosófica. É uma conclusão metafísica rigorosa, derivada de sua doutrina da substância. Para Spinoza, existe apenas uma substância infinita, eterna e autocausada, que ele identifica com Deus ou natureza. Deus sive natura. Tudo o que existe são modos ou atributos dessa única substância. A mente e o corpo, por exemplo, não são entidades separadas, mas dois atributos diferentes, pensamento e extensão, da mesma substância, expressando-se em paralelo. Nesse contexto, a experiência de ser um indivíduo é comparada a uma onda no oceano. A onda parece ter uma existência separada, uma forma distinta e um movimento próprio, mas ela nunca deixa de ser água, inseparável do oceano que a constitui. Da mesma forma, o que chamamos de eu é apenas um padrão temporário de modificações na substância infinita. A sensação de estar dentro do corpo, observando o mundo lá fora, é uma manifestação dessa limitação de perspectiva. Nossa consciência, operando através de ideias inadequadas e percepções sensoriais fragmentadas, constrói a ilusão de separação. A verdade, porém, é que não existe, literalmente, nenhuma fronteira real entre você e o restante da existência. Esta ideia é profundamente contraintuitiva e desafia a base de nossa experiência fenomenológica. Desde o nascimento, somos condicionados a pensar em nós mesmos como seres distintos, com vontades e desejos próprios. A linguagem que usamos, as estruturas sociais que criamos e até mesmo as leis que regem nossas sociedades são construídas sobre a premissa da individualidade. Spinoza, no entanto, argumenta que essa premissa é fundamentalmente equivocada. A individualidade é um efeito, não uma causa, uma modificação, não a substância em si. A compreensão dessa verdade implica que a própria noção de um eu separado é uma construção mental, uma forma pela qual a substância se manifesta e se percebe, mas não uma realidade ontológica independente. As implicações dessa visão são vastas. Se não há separação, então a distinção entre sujeito e objeto, interno e externo, eu e outro, começa a se desintegrar. A substância não é algo que possui atributos ou modos. Ela é os atributos e os modos. Portanto, a sua existência, a minha existência, a existência de uma árvore ou de uma galáxia, são todas expressões da mesma e única realidade. Essa perspectiva monista radical é o que tornou Spinoza tão perigoso para as instituições religiosas e filosóficas de sua época, pois ela mina a base de qualquer teologia que postule um Deus transcendente e pessoal, e de qualquer antropologia que defenda a alma individual e o livre-arbítrio como entidades separadas. A dissolução da individualidade, embora possa ser intelectualmente fascinante, é descrita no texto como uma descoberta aterrorizante. O terror surge da implicação de que tudo o que você considera como suas conquistas pessoais, seus fracassos, suas escolhas, seus amores e seus medos não são realmente seus,
no sentido que sempre imaginou. Se não há um eu separado, então a autoria de nossas ações e experiências se torna problemática. Spinoza argumenta que somos modificações da substância única se expressando através do padrão particular que você chama de si mesmo. Isso significa que o orgulho por uma realização não é o sentimento de um indivíduo que superou um desafio, mas a substância infinita celebrando sua própria expressão através de uma configuração específica. Da mesma forma, a dor de uma perda não é um sofrimento pessoal, mas a própria realidade experimentando dor através da forma que temporariamente assumiu como você. E o amor, em sua essência mais profunda, é a substância única, reconhecendo a si mesma em outra de suas expressões. Esta perspectiva despersonaliza radicalmente a experiência humana, retirando o eu do centro de tudo e o colocando como um mero veículo ou manifestação da realidade maior. A questão da responsabilidade moral torna-se particularmente aguda sob essa ótica. Se não existe vida individual e existe apenas a vida única da substância infinita se expressando através de infinitas modificações, então quem é responsável por ações morais? Quem pode ser punido ou recompensado? A filosofia de Spinoza parece minar os fundamentos da ética tradicional, que pressupõe um agente moral autônomo, capaz de fazer escolhas livres e, portanto, ser responsabilizado por elas. No entanto, Spinoza não abandona a ética. Ele a redefine. A virtude, para ele, não reside na obediência a comandos externos ou na escolha entre o bem e o mal no sentido convencional, mas na compreensão e na ação de acordo com a própria natureza da substância. A liberdade spinoziana, como veremos, não é a liberdade de escolher arbitrariamente, mas a liberdade que advém do conhecimento da necessidade. O terror dessa não individualidade reside na perda do controle percebido e na desestabilização da identidade. A maioria das pessoas constrói sua vida em torno da narrativa de um eu, que age, decide e experimenta. A ideia de que esse eu é uma ilusão pode ser psicologicamente devastadora, pois remove o senso de agência pessoal e de propósito individual. A excomunhão de Spinoza e a condenação de suas obras podem ser entendidas, em parte, como uma reação a essa ameaça existencial. A sociedade, a religião e a própria psicologia humana parecem depender da crença na individualidade. Spinoza, ao desmantelar essa crença, abriu um abismo sob os pés de seus contemporâneos e, de certa forma, sob os nossos também. Spinoza não se limitou a desconstruir a individualidade. Ele também ofereceu uma reinterpretação radical das emoções humanas, ou afetos, como ele os chamava. Longe de serem meros estados mentais subjetivos e pessoais, os afetos são, na visão spinoziana, forças cósmicas se movendo através da estrutura da realidade. Esta é uma das partes mais originais e menos exploradas de sua filosofia, conforme o texto aponta. Para Spinoza, a alegria, a tristeza, o amor e todas as outras emoções não são nossas, no sentido de pertencerem a um eu separado, mas são manifestações da potência da substância. Quando experimentamos alegria, não é um sentimento subjetivo que surge em nós, é um aumento na potência de agir da própria substância infinita que nos atravessa. A alegria é, portanto, um estado de transição para uma maior perfeição, um aumento da nossa capacidade de existir e de agir. Inversamente, a tristeza é uma diminuição nessa potência cósmica, um estado de transição para uma menor perfeição, uma redução da nossa capacidade de existir e de agir. O amor, por sua vez, é a força que unifica e preserva toda a existência. E nós somos meros canais para essa força. Em suma, você não tem sentimentos. Você é temporariamente o local onde a substância infinita experimenta sentimentos sobre si mesma. Essa perspectiva transforma completamente a psicologia humana. Condições como a depressão e a ansiedade, que são comumente entendidas como distúrbios individuais ou desequilíbrios químicos, são reinterpretadas. A depressão não é uma condição médica pessoal, mas a substância infinita experimentando uma diminuição local em sua potência.
A ansiedade não é um problema individual, mas a tensão da realidade sendo limitada por ideias inadequadas sobre sua própria natureza. A paixão, longe de ser um sentimento romântico, é a força criativa do cosmos, reconhecendo sua própria beleza através de duas de suas modificações. Essa reinterpretação tem implicações profundas para a forma como abordamos o bem-estar mental e emocional. Se as emoções são forças cósmicas, então a tentativa de controlá-las ou suprimi-las pode ser vista como uma resistência à própria natureza da realidade. Em vez disso, a sabedoria spinoziana sugeriria que a compreensão da verdadeira natureza dos afetos, como manifestações da substância, pode levar a uma maior harmonia e aceitação. Ao invés de nos identificarmos com nossas emoções como se fossem exclusivamente nossas, podemos vê-las como parte de um fluxo maior, uma dança da substância consigo mesma. Isso não significa passividade, mas uma forma diferente de engajamento, baseada no conhecimento adequado das causas e efeitos. Spinoza acreditava que a libertação dos afetos passivos, aqueles que nos tornam menos potentes, e a promoção dos afetos ativos, aqueles que aumentam nossa potência, dependem do conhecimento. Quanto mais compreendemos a necessidade e a interconexão de todas as coisas, incluindo nossos próprios afetos, mais nos tornamos ativos e menos passivos. A liberdade aqui é a capacidade de agir a partir de uma compreensão clara, em vez de ser impulsionado por paixões cegas. Esta é uma forma de terapia filosófica, onde a cura não vem de uma intervenção externa, mas de uma transformação interna da compreensão. A questão da liberdade humana é um dos pilares da filosofia de Spinoza e, talvez, a mais controversa. O texto destaca que Spinoza descobriu que somos completamente determinados. Cada pensamento, cada escolha, cada ação é o resultado inevitável de causas anteriores se estendendo até o infinito. Não existe livre-arbítrio no sentido tradicional. Esta é uma afirmação radical que desafia a intuição comum de que somos agentes livres, capazes de fazer escolhas independentes. Para Spinoza, a substância age por necessidade de sua própria natureza, e como somos modos dessa substância, nossas ações também são determinadas por essa mesma necessidade. A crença no livre-arbítrio é, portanto, uma ilusão que surge da nossa ignorância das causas que nos determinam. No entanto, Spinoza apresenta um paradoxo. Somos também absolutamente livres, mas não da maneira que imaginamos. A liberdade spinoziana não é a capacidade de escolher entre alternativas, mas a possibilidade de compreender nossa natureza verdadeira e agir de acordo com ela. Quando agimos por impulso emocional, guiado por ideias confusas sobre si mesmo e sobre o mundo, somos escravos, controlados por forças externas que não compreendemos. A verdadeira liberdade surge quando compreendemos nossa verdadeira natureza como uma expressão da substância infinita, quando agimos guiado por ideias adequadas sobre a realidade. Nesse estado, nossas ações fluem naturalmente de nossa essência verdadeira, não porque podemos escolher arbitrariamente, mas porque nossas vontades mais profundas se alinham com as tendências da própria realidade se expressando através de você. Essa concepção de liberdade é conhecida como determinismo compatibilista. Spinoza não nega a existência de escolhas ou decisões, mas argumenta que elas são determinadas por uma cadeia de causas e efeitos. A liberdade não é a ausência de determinação, mas a autodeterminação, ou seja, a ação a partir da própria natureza essencial, compreendida racionalmente. Ser livre, para Spinoza, é ser a causa adequada de suas próprias ações, o que só é possível quando se age a partir de ideias claras e distintas, em vez de paixões confusas. É a transição da passividade para a atividade, da servidão à razão. A pessoa livre é aquela que compreende a necessidade de todas as coisas, e ao invés de resistir a ela, age em conformidade com ela, encontrando alegria e paz nessa compreensão. As implicações para a moralidade e a responsabilidade são novamente profundas. Se não há livre-arbítrio no sentido tradicional,
A culpa e o mérito, a punição e a recompensa, como os entendemos, perdem seu fundamento. No entanto, Spinoza argumenta que a compreensão da necessidade não leva à inação ou ao niilismo moral. Pelo contrário, ela nos capacita a buscar o que é verdadeiramente bom para nós, aquilo que aumenta nossa potência de agir e pensar, e a evitar o que é prejudicial. A ética spinoziana é, portanto, uma ética da autorrealização através do conhecimento, onde a virtude é a própria potência de agir e a felicidade é a alegria que acompanha essa potência. A liberdade, nesse sentido, é a culminação do processo de autoconhecimento e da compreensão da nossa união com a substância. Outra ilusão fundamental da perspectiva limitada, que Spinoza desmascara, é a experiência comum do tempo. O texto afirma que a experiência comum do tempo como uma sucessão linear de momentos é outra ilusão fundamental da perspectiva limitada. Na realidade, todos os momentos existem simultaneamente na eternidade da substância infinita. Esta é uma visão radicalmente diferente da concepção linear e progressiva do tempo que domina o pensamento ocidental, onde o passado é irrecuperável, o presente é fugaz e o futuro é incerto. Para Spinoza, a substância é eterna, e a eternidade não é uma duração infinita no tempo, mas uma existência fora do tempo, uma existência que é totalmente presente em todos os seus aspectos. Os modos da substância, incluindo os seres humanos, existem no tempo, mas a substância em si não está sujeita à temporalidade. Assim, o passado não desapareceu e o futuro não é indefinido. Ambos são aspectos eternos da realidade única. Quando nos lembramos do passado, não estamos acessando algo que já não existe, mas reconectando-se com uma configuração eterna da substância. Da mesma forma, quando antecipamos o futuro, não estamos imaginando possibilidades indefinidas, mas vislumbrando aspectos já presentes na estrutura eterna da realidade. Essa perspectiva tem implicações profundas para a nossa compreensão da morte e da imortalidade. O texto afirma que sua morte não é o fim de sua existência, mas também não é o início de alguma vida após a morte no sentido tradicional. A configuração específica que você representa sempre existiu e sempre existirá na eternidade da substância. Isso significa que você não pode morrer porque nunca nasceu. Você é um aspecto eterno da realidade única se expressando temporalmente. Esta não é uma promessa de imortalidade pessoal no céu, mas uma afirmação de que a essência de nossa existência, como parte da substância, é eterna. A morte é apenas a dissolução de uma configuração particular no tempo, mas a essência que a constitui permanece na eternidade da substância. Além disso, essa visão do tempo e da eternidade redefine o propósito da vida presente. Sua vida presente não é uma preparação para algo futuro, mas a própria eternidade se conhecendo através de uma perspectiva particular. Cada momento não é um passo em direção a um objetivo, mas a completude eterna se revelando sob uma forma específica. Isso nos convida a viver plenamente o presente, reconhecendo que cada instante é uma manifestação da eternidade. A busca por um significado futuro, ou por uma recompensa pós-morte, é substituída pela apreciação da perfeição e da completude inerentes a cada momento da existência. A sabedoria spinoziana nos encoraja a ver a vida não como uma jornada linear com um destino final, mas como uma expressão contínua e eterna da substância, onde cada agora contém a totalidade do ser. A filosofia de Spinoza, ao desmantelar a individualidade e o livre-arbítrio, inevitavelmente destrói completamente os fundamentos da moralidade tradicional. O texto argumenta que, se não existem indivíduos genuinamente separados, então não pode haver responsabilidade moral individual. Se tudo é determinado pela necessidade da natureza divina, então não pode haver pecado no sentido tradicional. Se bem e mal são apenas expressões da potência ou impotência da substância, então não existe moralidade objetiva universal, no sentido convencional.
Esta é uma das áreas onde Spinoza mais colidiu com as doutrinas religiosas e éticas de sua época, que se baseavam na ideia de um Deus legislador, um homem livre para escolher entre o bem e o mal, e um sistema de recompensas e punições divinas. Para Spinoza, a distinção entre bem e mal é redefinida em termos de potência. O que chamamos de bem é simplesmente aquilo que aumenta nossa potência de agir e pensar, nossa capacidade de expressar nossa natureza verdadeira. O que chamamos de mal é aquilo que diminui essa potência, que nos torna menos capazes de sermos o que realmente somos. Esta é uma ética imanente, baseada na própria natureza da existência, e não em mandamentos externos ou leis transcendentes. A virtude não é a obediência, mas a autorrealização, o florescimento da própria essência como modo da substância. O vício, por outro lado, é a falha em realizar esse potencial, a diminuição da potência de agir e pensar. Essa ética spinoziana não promete recompensas futuras pela boa conduta ou ameaça punições pelo comportamento inadequado. Em vez disso, a virtude é sua própria recompensa, porque consiste em ser plenamente o que você é, e o vício é sua própria punição, porque resulta em alienação de sua natureza verdadeira. A felicidade, para Spinoza, é a alegria que acompanha o aumento da potência de agir e pensar, que é alcançada através do conhecimento adequado da realidade. A infelicidade, por sua vez, é a tristeza que acompanha a diminuição dessa potência, muitas vezes causada por ideias inadequadas e paixões passivas. É crucial notar que, embora essa moralidade não seja relativista no sentido moderno, ela é radicalmente diferente das éticas deontológicas ou consequencialistas. Não há um conjunto universal de regras morais a serem seguidas cegamente. Em vez disso, a ética spinoziana é uma ética da excelência e do autoconhecimento. O objetivo é viver de acordo com a razão, compreendendo a necessidade de todas as coisas e agindo de forma a aumentar a própria potência e a potência dos outros. Isso leva a uma vida de maior alegria, paz e harmonia, não por medo de punição ou esperança de recompensa, mas pela própria natureza da existência. A verdadeira liberdade e a verdadeira virtude são inseparáveis do conhecimento da substância e da nossa união com ela. A filosofia de Spinoza também oferece uma reinterpretação profunda da experiência espiritual. O texto sugere que o que as tradições religiosas chamam de experiência espiritual é, na verdade, o reconhecimento momentâneo de nossa natureza verdadeira. Longe de ser um contato com uma realidade sobrenatural, momentos de transcendência não são contatos com uma realidade sobrenatural, mas percepções claras da realidade natural em sua infinitude. Esta é uma visão panteísta ou panenteísta, onde Deus não é um ser separado do mundo, mas é idêntico à natureza em sua totalidade. Quando experimentamos uma sensação rara de unidade com tudo o que existe, quando nos sentimos temporariamente livre da prisão da perspectiva individual, ou quando vislumbramos a beleza e a perfeição inerentes à existência, não estamos tendo uma experiência mística no sentido tradicional. Em vez disso, estamos simplesmente vendo através da ilusão da separação e reconhecendo sua verdadeira natureza como uma expressão da substância única. Essas experiências não são sobrenaturais, mas completamente naturais. São momentos em que a realidade se conhece através de você com particular clareza. Elas não vêm de uma fonte externa, mas da dissolução temporária das barreiras que normalmente limitam sua percepção. A espiritualidade autêntica na visão spinoziana não consiste em conectar-se com algo além da natureza, mas em compreender profundamente a natureza da qual você é parte. Não se trata de transcender a realidade física, mas sobre reconhecer que a realidade física é muito mais profunda e misteriosa do que jamais imaginamos. Isso implica uma reorientação da busca espiritual. Em vez de procurar por milagres, intervenções divinas ou um paraíso pós-morte, a busca se torna a de compreender a ordem e a conexão necessárias de todas as coisas. A contemplação da natureza
em sua infinita complexidade e perfeição, torna-se o caminho para a beatitude, a alegria suprema que advém do conhecimento de Deus, natureza. Essa perspectiva oferece uma forma de espiritualidade que é inteiramente imanente e racional. Não exige fé cega ou dogmas, mas sim um esforço intelectual para compreender a realidade. A beatitude spinoziana é o amor intelectual de Deus, amor intellectualis Dei, que é o conhecimento de Deus como a causa de todas as coisas, e o conhecimento de que somos parte dessa mesma substância. É um amor que não espera nada em troca, pois é a própria alegria que surge da compreensão da perfeição da existência. Essa é uma forma de transcendência que ocorre dentro da imanência, uma elevação da mente que não nos tira do mundo, mas nos permite vê-lo com uma clareza e profundidade sem precedentes. Uma das consequências mais devastadoras da revelação spinoziana é a dissolução completa do que normalmente consideramos como significado pessoal. Se a individualidade é uma ilusão, o livre-arbítrio é inexistente, e a vida é uma modificação temporária da substância infinita. Então a pergunta, qual é o significado de sua existência particular, torna-se, como o texto aponta, mal formulada. Para Spinoza, não existe significado pessoal porque não existe pessoa genuína para ter significado. Em vez disso, existe apenas o significado cósmico da substância infinita, se expressando e se conhecendo através de infinitas modificações, uma das quais produz a experiência temporária de ser você. Essa visão desmantela a narrativa comum de uma vida como uma jornada pessoal em busca de um propósito individual. Seu nascimento não foi o início de uma jornada pessoal em direção a um propósito individual. Foi a substância infinita assumindo uma nova forma de autoexpressão. Sua morte não será o fim de uma vida pessoal significativa. Será a substância infinita, completando uma configuração particular e continuando sua autoexpressão através de outras formas. Esta não é uma visão nihilista, que nega todo o significado, mas uma perspectiva que substitui o significado pessoal limitado pelo significado cósmico infinito. O você não tem um propósito pessoal porque você é o propósito da realidade infinita se realizando através de uma forma específica. Essa reorientação do significado do pessoal para o cósmico pode ser inicialmente chocante, pois a maioria das pessoas busca um propósito que seja seu, que as distinga e as torne especiais. No entanto, Spinoza sugere que essa busca é baseada em uma ilusão. O verdadeiro significado não reside na particularidade, mas na universalidade, na nossa conexão intrínseca com a totalidade da existência. Ao invés de nos sentirmos insignificantes diante da vastidão do cosmos, somos convidados a reconhecer que somos parte integrante e necessária dessa vastidão. Cada um de nós é uma expressão única e irredutível da substância, e é nessa expressão que reside nosso propósito. A aceitação dessa morte do significado pessoal pode ser libertadora. Ela nos liberta da pressão de ter que encontrar um propósito externo ou de ter que criar um significado para a nossa vida. Em vez disso, o significado já está presente, inerente à nossa própria existência como modos da substância. A tarefa, então, não é criar significado, mas reconhecer o significado que já existe, compreendendo nossa união com a realidade infinita. Isso pode levar a uma profunda paz e aceitação, pois a luta para justificar a própria existência é substituída pela celebração da existência em si, em todas as suas formas. A descoberta final de Spinoza é que enfrentar a verdade sobre a natureza da realidade é simultaneamente a experiência mais aterrorizante e mais liberadora possível para um ser humano. É aterrorizante porque destrói completamente a estrutura conceitual através da qual experimentamos a vida. A ilusão da individualidade, do livre-arbítrio, do tempo linear e do significado pessoal são os pilares sobre os quais construímos nossa realidade cotidiana. Desmantelá-los é como remover o chão sob nossos pés. No entanto, é também liberadora porque nos liberta das limitações e sofrimentos
que resultam dessa estrutura ilusória. Quando se compreende que não é um indivíduo separado lutando contra um mundo hostil, mas uma expressão da própria realidade se conhecendo e se expressando. Então, o medo fundamental da vida, o medo da morte, da insignificância, da solidão, simplesmente se dissolve. Esses medos não são superados por um ato de vontade, mas a base sobre a qual se fundamentavam nunca existiu realmente. A fonte de nosso sofrimento, para Spinoza, reside em nossas ideias inadequadas sobre a realidade, na nossa incapacidade de compreender a necessidade e a interconexão de todas as coisas. Quando você reconhece que seus sofrimentos mais profundos resultam da tentativa de ser algo diferente do que você realmente é, uma modificação da substância infinita, tentando se comportar como uma entidade separada, então o caminho para a paz se torna claro. A paz não é alcançada por meio de algo externo, mas por parar de resistir ao que você já é. Um dos aspectos mais perturbadores dessa revelação é sua irreversibilidade. Uma vez que você compreende genuinamente que sua individualidade é uma ilusão, que seus sentimentos são forças cósmicas, que suas escolhas são expressões da necessidade natural, que sua existência é uma modificação temporária da substância eterna, não é possível voltar ao conforto da ignorância anterior. Essa verdade, uma vez apreendida, transformará permanentemente qualquer pessoa que a compreendesse genuinamente. Não se pode desaprender essa visão. Ela altera forever a textura da experiência humana. E isso explica, em parte, a hesitação de Spinoza em divulgar suas ideias mais radicais, pois ele sabia que elas teriam um impacto profundo e irreversível naqueles que as compreendessem. As consequências dessa irreversibilidade são profundas. Você não pode mais experimentar suas emoções como genuinamente pessoais. Não pode mais sentir orgulho ou culpa da mesma maneira. Não pode mais temer a morte ou buscar significado através de conquistas individuais. Não pode mais odiar inimigos ou amar pessoas amadas com a mesma intensidade, baseada na ilusão da separação. A vida após essa compreensão é, portanto, radicalmente diferente. Uma existência vivida com uma nova perspectiva e um novo conjunto de valores. Embora a verdade spinoziana seja aterrorizante em sua capacidade de desmantelar as ilusões, ela é, em última instância, infinitamente mais rica e satisfatória do que a vida baseada na ilusão da individualidade. O texto descreve a vida após a revelação como uma participação consciente na autocontemplação eterna da substância infinita. Quando se para de tentar ser um indivíduo separado e aceita sua natureza como uma expressão da substância infinita, você ganha acesso a recursos de força, sabedoria e paz que nunca imaginou possíveis. Essa transformação se manifesta em várias dimensões da experiência humana. Emoções. Quando seus sentimentos se tornam canais para forças cósmicas em vez de problemas pessoais, eles adquirem uma profundidade e significado que transcende completamente a experiência emocional comum. As emoções não são mais fontes de sofrimento passivo, mas expressões ativas da potência da substância, compreendidas e aceitas em sua necessidade. Ações. Quando suas ações fluem da necessidade natural, em vez da tentativa de exercer uma vontade ilusória, elas se tornam expressões de uma harmonia perfeita com a estrutura da realidade. A ação não é mais uma luta contra o mundo, mas uma colaboração consciente com a ordem natural, resultando em maior eficácia e paz. Conhecimento. Quando sua mente para de tentar compreender o mundo de uma perspectiva separada e se reconhece como o próprio mundo se conhecendo através de uma forma particular, então o conhecimento se torna simultaneamente pessoal e cósmico, limitado e infinito, temporal e eterno. O conhecimento não é uma aquisição externa, mas uma autorrevelação da substância através da mente individual. Isso leva ao amor intelectual de Deus, a forma mais elevada de conhecimento e beatitude. A vida vivida a partir dessa compreensão não é uma existência humana comum, modificada ou melhorada.
É uma forma completamente diferente de experiência. É uma vida de beatitude, um estado de alegria e paz que não depende de circunstâncias externas, mas da compreensão interna da nossa união com a substância. Essa beatitude não é uma recompensa por uma vida virtuosa, mas a própria virtude, a própria potência de agir e pensar, que surge do conhecimento adequado. É a realização de que somos parte de algo infinitamente maior e mais perfeito, e que nossa verdadeira liberdade reside em reconhecer e abraçar essa união. A filosofia de Baruch Spinoza, conforme explorada neste ensaio expandido, apresenta uma visão de mundo que é ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Ela desafia as noções mais arraigadas de individualidade, livre-arbítrio, tempo, moralidade e significado pessoal, revelando-as como ilusões que surgem de uma perspectiva limitada. A substância única, a identidade de Deus e natureza, o determinismo universal, a reinterpretação dos afetos como forças cósmicas, a eternidade do tempo e a ética da potência e do conhecimento, todos esses elementos convergem para uma compreensão radicalmente diferente da existência humana. A escolha que agora se apresenta diante de você não é entre aceitar ou rejeitar uma teoria filosófica. É entre continuar vivendo na ilusão confortável da individualidade separada ou despertar para a verdade aterrorizante e libertadora de sua natureza real. Spinoza, como o texto conclui, sabia que a maioria das pessoas escolheria a ilusão, porque a verdade exige a morte de tudo o que consideramos como nós. A verdade exige a renúncia ao ego, a crença na autonomia absoluta e a busca por um significado pessoal separado. É uma exigência difícil, mas que promete, em troca, uma vida de profunda paz, sabedoria e uma participação consciente na infinita autoexpressão da realidade. Em última análise, a filosofia de Spinoza não é apenas um sistema de ideias, mas um convite a uma transformação existencial. É um caminho para a libertação do sofrimento que advém das ilusões e para a realização de uma forma de vida que está em harmonia com a ordem cósmica. É uma filosofia que, uma vez compreendida, torna impossível voltar atrás, alterando forever a textura da experiência humana e abrindo as portas para uma beatitude que transcende as limitações da experiência individual.